Boa noite! Está começando mais uma edição do programa Temas da Atualidade. Meu nome é Carolina Bley. E eu me chamo Bruna Pedrotti. O assunto de hoje é a PEC do diploma. Para explicar essa proposta de emenda constitucional, conversaremos com a jornalista Kátia Marco. Kátia é editora do Brasil de Fato Gaúcho e integra a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, o Sindjors. Mas, antes de chamarmos nossa convidada, vamos contextualizar a pauta para o ouvinte do Temas da Atualidade. No ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal votou e aprovou por 8 votos a 1 que diploma de jornalismo não seria obrigatório para exercer a profissão. O relator da proposta foi o ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, o ministro declarou que danos a terceiros não são inerentes à profissão de jornalista e não poderiam ser evitados com o diploma. O ministro ainda apontou que notícias inverídicas são desvio de conduta profissional e que a solução para isso não se encontra na obrigatoriedade do diploma. Para o até então ministro Ricardo Lewandowski, a exigência do diploma de jornalista seria um resquício da época da ditadura militar no Brasil. Para o também ex-ministro Carlos Aires Brito, o jornalismo poderia ser exercido por quem tem apenas intimidade com a palavra ou olhar clínico para a área. O único que votou contra foi o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Como justificativa, declarou que o ensino acadêmico traz técnicas para entrevistar, editar e reportar que são necessárias para a formação do profissional. Não é coincidência que nos últimos anos o Brasil e o mundo vêm sofrendo com o aumento de desinformação através do recebimento e do partilhamento de notícias falsas, as fake news. Estas, na verdade, são textos com informações inverídicas que imitam matérias jornalísticas. Segundo o levantamento do Instituto Poynter, Escola de Jornalismo e Organização de Pesquisas Americana, que contou com o apoio do Google, em 2022, 4 em cada 10 brasileiros afirmaram receber notícias falsas diariamente. Além disso, os cursos superiores e o mercado de trabalho do jornalismo vêm sofrendo com um processo de precarização. A Federação Nacional dos Jornalistas, juntamente com sindicatos de todo o Brasil, iniciaram uma campanha chamada PEC do Diploma para os Jornalistas Sim. O propósito dessa ação é mobilizar parlamentares para a aprovação da proposta, já que ela foi criada em 2012 e foi aprovada no Senado com ampla maioria dos votos, e desde então está parada na Câmara dos Deputados. Agora vamos fazer contato com nossa convidada Kátia Marco para debater este tema que interessa tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade em geral. Kátia, aqui quem está falando é Carolina Bley, seja bem-vinda e sinta-se à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite, Carolina. Eu sou jornalista formada há quase 30 anos, ano que vem completo 30 anos, formada pela Unicinos. Sou diretora do Sindicato dos Jornalistas, profissionais do Rio Grande do Sul, editora do jornal Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e atuo também no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, coordenando o comitê aqui do Estado e também integro o Conselho Deliberativo Nacional do Fórum. Enfim, venho trilhando aí o meu caminho no jornalismo, trabalhando com movimentos populares desde que me formei lá em 1994. E nos conta um pouco sobre a tua trajetória até chegar nas lutas do sindicato. Tipo, antes de ser diretora ali do sindicato, tu já lutava em outras causas? Como é que era? Sim, desde que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa de sindicatos. Fui assessora da CUT, Rio Grande do Sul, a Central Única dos Trabalhadores, de 2000 a 2003. Acompanhei, né, e fiz cobertura dos fóruns sociais mundiais que aconteceram no início da década 2000, aqui em Porto Alegre. Também atuo no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né, desde a época que era estudante, ali no início da década de 90, né, continuei participando depois de formada, integrando o comitê aqui no Rio Grande do Sul, e sempre tive uma militância, né, nessa área da comunicação popular, atuando também num núcleo de formação, chama Núcleo Piratininga de Comunicação, que tem a sua sede no Rio de Janeiro, desde 98,
participando, que faz formação em comunicação sindical, comunicação popular, né, atuando também junto a rádios comunitárias. Participei da formação, do início da TV comunitária de Porto Alegre, enfim, sempre atuando aí nessa luta pela democratização da comunicação, pelo reconhecimento, né? Várias vozes, aí a necessidade de termos espaços mais democráticos para comunicação com outras visões de mundo, né? Como é o Brasil de Fato, que aqui no Rio Grande do Sul agora, em julho, completa 5 anos, mas que já tem uma trajetória nacionalmente de 20 anos, né? De fato, é um jornal com uma visão popular do Brasil, do mundo, enfim, que no Fórum Social Mundial de 2003, num grande evento no Araújo Viana. E desde então eu já também colaborava, né, com o Brasil de Fato Nacional, e quando decidiu se lançar aqui no Rio Grande do Sul também a redação, então me coloquei à disposição e estou na edição desde o início. Ah, que legal. Oi, Kátia, prazer, eu sou a Bruna. Oi, boa Bruna. noite. Agora entrando no tema, né, da PEC do diploma, gostaríamos que você falasse de maneira geral o que é essa proposta e em que fase ela está. Então, na verdade a gente tem que começar falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2009, que decidiu retirar, né, a obrigatoriedade do diploma, então, para a nossa profissão de jornalista. Já foi um duro golpe, né, que o jornalismo sofreu. Essa decisão do STF foi atendendo entidades representativas da grande imprensa, né, na época entraram com esse projeto, então, de extinção do diploma. Em 2012, a proposta de emenda à Constituição 206, então, que é a PEC, né, do diploma, como foi chamada, entrou, então foi aprovada no Senado, restabelecendo a exigência do diploma. E nessa época no Senado foi aprovada por ampla maioria de votos. E essa PEC, então, ela está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados desde 2015. Ela já passou por negociações com 3 ex-presidentes da Câmara Federal, né, o Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, e entrou na pauta de votação por 59 vezes, sem que fosse apreciada. Então, essa PEC, ela restabelece a formação superior em comunicação social, com habilitação em jornalismo, como exigência ao exercício profissional. E agora, num cenário mais favorável, então, a FENAGE, né, que é a nossa Federação Nacional de Jornalistas, e os sindicatos filiados estão retomando essa luta para que ela possa ser votada. Nesse sentido, a federação e os sindicatos estão pressionando uma base sólida, porque para ser aprovada essa PEC, ela precisa de 308 votos favoráveis. Então, não adianta colocar ela em votação novamente e tu não conseguir aprová-la. Então, agora, nesse momento que nós estamos fazendo essa pressão junto aos deputados, essa conversa, né, na Câmara Federal e junto aos deputados também aqui nos estados, né, da aprovação da PEC do diploma, a necessidade desse retorno em função de tudo que a gente está vivendo no país, né? Agora está em debate a PL 2630, né, que erroneamente está sendo chamada de PL das fake news, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela cria a lei que estabelece liberdade, responsabilidade e transparência das plataformas na internet, né? Então ela é uma lei que vem para regulamentar a questão das plataformas, que hoje elas fazem o que elas querem, né? E do jeito que querem, enfim, a gente sabe o cenário que estamos vivendo em função dessa desregulamentação. E
a questão do jornalismo tem tudo a ver com isso, né? Porque para te ter liberdade de imprensa, para te ter liberdade de expressão, tem que ter responsabilidade. E para isso os jornalistas precisam passar por uma formação, né, teórica, enfim, muito mais do que prática na minha visão, exercer a sua profissão de forma responsável. Inclusive, tem dados que mostram que nos últimos anos o número de fake news tem aumentado. Então, tu acredita que a flexibilização da prática jornalística é um desses fatores que influencia na circulação das notícias falsas? Com certeza, porque hoje qualquer um pode ser jornalista, né? Qualquer um pode solicitar o seu registro, né? Sem passar por uma formação e se dizer jornalista. E a gente está vendo aí essa proliferação de veículos, ditos veículos de comunicação, né? Muito pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim, e sem qualquer responsabilidade, né? A comunicação já é declarada pela ONU como um direito humano, e é uma ciência, e tem todo um estudo que se faz, né? Nós passamos por uma universidade, nós estudamos a filosofia da comunicação, estudamos a sociologia, estudamos semiótica, estudamos a teoria da comunicação em várias cadeiras. Enfim, é toda uma formação que se tem para trabalhar com a comunicação. Não é simplesmente eu ter um fone e dizer o que eu quero, o que eu acho que a minha opinião, né? Então, com certeza, essa proliferação de fake news e essa situação quase distópica que estamos vivendo na sociedade tem a ver, sim, com a desqualificação do nosso jornalismo. Com certeza. E, Kátia, a gente sabe que com esse avanço da tecnologia, né, das redes sociais, isso, impulsionar essa disseminação de desinformação, ela está bem presente. E tu acha que com essa aprovação vai dar essa aliviada ou tem outros fatores que podem contribuir ainda mais com isso? Eu acho que são vários fatores, né? A PEC do diploma e a volta da necessidade de ter uma formação para exercer a profissão de jornalismo, eu acho que é uma das frentes que a gente precisa investir fortemente. Eu acho que esse PL 2630 precisa ser aprovado, tem questões para serem discutidas, enfim, tem artigos ainda que estão suscitando muitas dúvidas e que precisam ser solucionados, e que bom que o relator pediu para retirar o projeto para poder trabalhar melhor essas questões, né, e poder discutir mais com a sociedade a importância desse projeto. Eu acho que essa regulamentação vai ser muito importante, porque o poder que as plataformas têm, o poder que o Google tem, que a Meta tem, né, é um poder que eles interferem nas democracias dos países. Ou seja, a gente não está mais falando simplesmente da opinião da tia que vem pelo WhatsApp. A gente está falando da nossa vida e da nossa condição enquanto civilização. Eu acredito que nós estamos vivendo uma forte crise da civilização. A humanidade está indo para um caminho que a gente não sabe o que vai dar se continuarmos nessa linha. A violência, essa rede de ódio, enfim, nós passamos agora no mês de abril com todo esse terrorismo nas escolas, né? Enfim, as ações, as mortes de crianças. Isso é só a ponta de um iceberg, né? Que se nós não começarmos desde já a pensar soluções e formas de estancarmos isso, estamos caminhando para algo muito complicado em termos de humanidade. Eu acho que precisamos olhar mais profundamente para essa questão da comunicação, para a questão da regulamentação dessas plataformas, da regulamentação da comunicação. Há muitos anos eu venho militando, enfim, trabalhando pela democratização da comunicação, e a democratização da comunicação é a possibilidade de massa
vozes serem ouvidas com responsabilidade, né? Com compromisso com a verdade, com compromisso com a vida e não com a morte, né? Então, temos um caminho longo aí para avançarmos e conseguirmos, de alguma forma, estancar esse caos comunicacional que nós estamos vivendo. Agora, além da PEC do diploma, quais outras demandas que o Sindjors tem lidado nos últimos tempos para a garantia de direitos dos jornalistas? Bom, nós estamos agora na finalização da nossa pauta salarial, né, que vai ser apresentada para os sindicatos patronais de rádio, TV, jornais e revistas, sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. A nossa data base dos jornalistas é dia 1º de junho. E entre as novidades estão a apresentação de cláusulas específicas sobre a saúde da mulher e sobre a saúde mental dos jornalistas, estabelecendo um plano para combate e erradicação do assédio moral no ambiente de trabalho. E a base é a Convenção da OIT 190. Essa é uma questão muito séria. Nós estamos tendo muitas denúncias de assédio moral nos ambientes de trabalho. Então, com essa convenção, a gente quer fazer esse debate, né, com as empresas, com os sindicatos patronais. Até setembro deste ano, nós permanecemos com uma série de atividades ainda aos 80 anos do sindicato. Nós realizamos agora há pouco tempo uma live sobre assédio moral, contou com a presença da presidenta da FENAGE, a Samira Castro, do José Ribeiro, que é coordenador de geração de conhecimento para a promoção do trabalho decente da ONU, OIT, aqui no Brasil, e a Jane Hels, que é médica do trabalho e assessora em saúde mental e trabalho. Essa live enfim, todas as atividades que nós estamos fazendo alusivas aos 80 anos estão sendo coordenadas pela nossa diretora do Sindjors, a jornalista Mônica Cabana. Também será realizado ainda nesse semestre um grande seminário de gestão, onde a gente quer ampliar ainda mais a participação dos colegas da diretoria e fazer um planejamento para o próximo período do Sindicato dos Jornalistas. Tem algum prazo, mais ou menos, para isso acontecer? A ideia é nesse semestre ainda. Provavelmente para o mês que vem a gente vai estar realizando esse seminário. Kátia, recentemente também a gente inaugurou um espaço dentro da sede do sindicato que estamos chamando de espaço de jornalista, né, que é uma sala equipada com computador, impressora, ar-condicionado e Wi-Fi, que os jornalistas associados ao sindicato podem utilizar para trabalhar, né? Então é só agendar lá no sindicato que pode utilizar essa sala. Nós também ampliamos convênio com o Escritório de Direito Social a loteria dos direitos dos jornalistas, misturando todo o nosso departamento de comunicação e que está fazendo produções, reportagens especiais e podcasts com o nome A Palavra é Tua. Pode ser acompanhado pelo canal do YouTube do sindicato. Kátia, para finalizar, além desses eventos que tu já ressaltou ali, temos muitos jornalistas e estudantes da área da comunicação nos ouvindo, então se tu quiser passar um recado sobre alguns dos serviços e também algum outro evento que tu não tenha citado, pode ficar à vontade, do Sindjors, no caso. No ano passado, nós chegamos a fazer algumas lives, né, com estudantes de jornalismo, que eles produziam as lives, eles faziam as entrevistas, né, nesse sentido de buscar essa aproximação com as faculdades de jornalismo. Não sei se vocês sabem, mas os estudantes de jornalismo podem se filiar ao sindicato também, como se fosse uma pré-filiação, né, e enfim, usufruírem também do que a gente oferece. Nós temos muitos convênios também que o sindicato disponibiliza, né, e enfim, e para começar já essa associação, né, do futuro jornalista com a sua entidade de classe. Então seria bem bacana se a gente pudesse estar
estreitando esses laços também, de repente pensando alguma atividade do sindicato na universidade para falar sobre as ações do sindicato, falar o que é, né, uma entidade de classe, para que ela serve, que a gente percebe que muitos jornalistas saem das universidades sem ter esse contato e essa visão da importância de uma entidade de classe, né? Então, poderíamos estar pensando algumas atividades conjuntas aí com os estudantes da Faculdade de Jornalismo da Unicinos. Eu lembro que na minha época, quando eu era estudante, né, no início da década de 90, nós éramos bastante atuantes, né, tínhamos um grupo bastante atuante, que inclusive reabriu o diretório acadêmico da comunicação, o Tupac Amaru, que estava um bom tempo fechado, e fizemos muitas ações bacanas ali com o diretório acadêmico, com o DCE, e eu acredito que toda essa luta, né, no movimento estudantil, junto à ENECOS também, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, que me levou para o caminho que eu trilhei, então, enquanto profissional, né, na comunicação sindical e popular. Queremos agradecer, então, a tua disponibilidade por compartilhar teu conhecimento conosco. Boa semana e que consigamos aprovar a PEC do diploma do jornalista. É isso aí, contamos com você. Além da representante do Sindicato dos Jornalistas, agradecemos a todos que ouviram nosso programa até aqui. Meu nome é Carolina Bley e esse foi o programa Temas da Atualidade sobre a PEC do Diploma. Meu nome é Bruna Pedrotti e produzimos este material para a aula de rádio, mídias sonoras e reportagem, do curso de jornalismo da Unicinos. Técnica de Luiz Henrique Machado e orientação da professora Sabrina Franzoni. Até a próxima!